Olá, Vaqueirama, canal Walter Cruz. Hoje aqui no sítio Várzea Alegre, município de Terra Nova. Estou tendo aqui o prazer e a honra de entrevistar um grande vaqueiro aqui da nossa região, o nosso amigo Neném Januário, que é filho aí do grande amigo nosso, o seu Antônio Januário, e é de família de grandes vaqueiros, né, a exemplo do saudoso avô dele, o saudoso Bastião Januário. E o Neném Januário, que tem muita história já para contar para a Vaqueirama. A gente vai conhecer um pouco da sua trajetória na vida do gado. Meu amigo Neném, prazer estar aqui conversando com você. Fala para a gente aí o início de tudo, como foi que você realmente se tornou vaqueiro? Boa tarde, obrigado, agradeço aí. Rapaz, eu comecei a ser vaqueiro, fazendo a história, desde criança que no meio dos vaqueiros, meu avô era vaqueiro, o pai era vaqueiro, é vaqueiro ainda hoje, e lutando com gado, e a gente desde criança vendo, né? E aí, a vontade era de ser vaqueiro, de ser vaqueiro. Fazendo a história, era rezando para o tempo passar, para o cabo crescer, para ter a oportunidade de montar no cavalo e ir para o mato fazer a luta. E aí, assim foi, né? Vendo, todo dia nós morávamos ali no Poço Cercado, pai lutando lá com o pessoal, João Filho. E acho que lá em casa não tinha um dia para não ter vaqueiro, não. Todo dia tinha, todo dia. E nós crianças e vendo aquilo e assim foi, né? Foi, peguei o gosto. E nós ia lá pro curral lá, ficava olhando os vaqueiros quando vinha com gado. Às vezes, eu lembro que um dia nós estava lá, eu, Carlos e meu irmão, mas outros meninos lá, e nós estava lá e os cabas vinham com gado de uma manga. E quando foram chegando no curral, uma novia saltou. Aí Antônio Domingo, pai, se eu não me lembro bem, eu era muito criança, mas Antônio Domingo eu lembro bem. Foi quem correu com a novia. Até nesse dia ele levou uma pancada lá num pau. E eu não tenho bem a lembrança não, mas para mim a novia foi embora. Nesse dia a novia foi embora. E o primeiro terno de couro que você vestiu? Você recorda se foi um presente de alguém? Foi você que comprou? Como foi a sensação de vestir pela primeira vez a farda do vaqueiro, o terno de couro, a armadura do vaqueiro nordestino? Rapaz, aí o primeiro terno de couro, nós começamos a andar em campo já de 15 anos para cá, 14 anos, mesmo andar mesmo mais pai, fazer luta mais pai. Aí nisso pai já morava aqui, luitava ali mais Rosário. Aí quando tinha uma lutinha assim, às vezes nós rimpando, né? Que não tinha os couros. Mas Rosário tinha um terno de couro. Aí também às vezes a gente pegava. Aí os primeiros, acho que o primeiro couro que eu vesti, terno de couro, eu acho que foi de Rosário. Foi de Rosário. Foi emprestado. É, emprestado. Porque mais aí para fazer luta dele, né? Acho que o primeiro terno de couro que eu vesti foi dele. Com certeza. Tu lembra a tua idade mais ou menos? Era aí na faixa aí, acho que de 15 a 16 anos, por aí assim, mais ou menos. Mas assim, o seu terno mesmo, o seu terno de couro, o terno de couro de Neném Januário, você já conquistou, já foi com qual idade e como foi a carreira que você deu vestido no terno de couro pela primeira vez, sendo o seu terno? Aí o terno de couro meu mesmo, aí foi o que mandei fazer. Assim, mandei fazer o gibão e comprei uma perneira. Eu não lembro a quem foi a perneira, mas eu comprei. Aí, mas já eu já o quê? Com 20 anos já, porque eu vim pissuí meu terno de couro mesmo, nessa idade. Foi. Aí, faz que nem a história. Usei e fui fazer luta, né? Mas para lembrar mesmo assim do bicho que eu fui pegar no primeiro terno de couro, eu não lembro não. No meu não, né? Terno de couro. Neném, você é um dos responsáveis, pessoal, ele é um dos responsáveis em ter pegado, em ter tirado a fama da novilha Faísca, né? A Faísca que foi capturada o ano passado e o Neném Januário estava ao lado de o Damião Pila, né? Os dois pegaram a Faísca. Damião, vamos falar um pouquinho também da novilha Faísca, né? Como é que foi a preparação de vocês dois durante a semana, durante os dias que antecederam a pega da novilha Faísca lá na Quixaba? Para fazer a faísca correndo lá, né? E os meninos já tinham ido, né? Já tinham ido
Dedezinho ali e outros aí. Ficava bom e bem montado foram. Aí, Damião trabalhando fora. Esse é pro lado de Caruaru que ele tava. Aí ele foi e ligou pra mim. Disse, ei, vamos apostar a Bezerra Faísca pra nós rir? Tu vai morrer? Eu digo, vou. Aí pronto, depois nós vamos apostar. Aí ele mesmo quem fez a aposta, né? Mas o dono da Bezerra Mastron. Fez a aposta, aí só tá apostado. Se não me engano, foi no dia 7 de abril. Pra mim que foi. Aí eu digo, pronto, nós vamos. Aí ele trabalhando pra lá, mas acho que o irmão dele tava ajeitando o cavalo dele, né? E eu, cara, mas não ajeitei cavalo, não. Fui passear cavalo, né? Para o cavalo entrar em forma, não. Porque eu ia até num cavalo que eu tinha, eu dei até um sobrinho meu. Mas aí na semana que era para ir, ele apresentou um negócio na mão, ele já tinha um joelho meio inchado. E aí apresentou esse negócio e aí ficou ruim danado da mão, aí não deu para ir, não. Aí eu arrumei, porque eu fui com o Romero Neto. Aí era um cavalinho que foi até daqui, foi até pai mesmo que amansou e ajeitou, soitou. É bonzinho o cavalo. Mas aí, no dia lá, pronto, aí se preparamos, chegou o dia e nós fomos. Na noite anterior, vocês foram dormir tranquilo, sossegado, vocês tinham uma ligeira convicção, uma certeza que pegaria, ou vocês estavam, tipo, se pegar, pegou, se não pegar, tanto faz. Tava ali indo mais só pela aventura ou tinha a quase certeza que ia passar a corda na faísca? Como é que tava a sensação na noite anterior? Rapaz, na noite anterior, já nós conversamos por telefone, se combinamos como era que ia ser, né, logo, para na hora de chegar lá. E eu tinha certeza, assim, certeza o cabo não tem, né, porque faz grande a história. Ali tá correndo uma curva ali que você não sabe para quem vai dar, mas eu tava na impressão que nós ia pegar ela, que o cavalo da minha é muito bom, eu conheço o cavalo dele. Nunca montei nele não, mas já vi ele pegar gado nele e o cavalo dele é bom. Aí o que eu andava era um cavalo bom, mas é um cavalo pequeno. E foi até nesse mês que ele até caiu com eu lá no dia lá. Mas nós fomos tranquilos, eu tava numa certeza que ia pegar. Aí na hora que a novilha saiu, Damião já foi na frente, você atrás, você chegou a cair do cavalo, como é que foi esse momento aí da queda? Você ainda acompanhou ele lá na frente, o que é que aconteceu? Aí a gente combinou, né? Combinei mais ele porque a bezerra tava muito esperta. E na quinta-feira, se eu não me engano, a Tony Domingo tem que correr. E ela fez uma curva lá que ninguém tava esperando. Que ela rapou logo na saída. Aí eu combinei com ele assim, eu digo, ó, Damião, teu cavalo é cabresteiro e tu vai entrar por diante e eu vou entrar segurando o meu. Porque se ela rapar, varrer que nem fez com o Antônio, aí eu entro mais ela. Vou entrar meio segurando, né? Pra não ir colado nele. Porque se fosse os dois colados, ela rapar, corria o risco de passar os dois. É. Aí assim fizemos. Quando ele sai lá, eu entrei segurando. Mas aí hoje, quando ele deu para adiante mesmo, mas já não via que lá na frente vai saindo daquela chapadinha para pegar tabuleiro para lá. Aí ele já foi ficando fora. Aí foi na hora que eu agoniei o cavalo para ver se juntava mais ele. Ela deu um rapa assim para baixo. E o cavalo meu não foi mais lá onde o dele foi, não. Aí ia meio fora. O cavalo já parou, foi aqui, né? Nem ia botar um corte. Aí nessa parada aí, oxe, aí ele se subiu num. Pra mim era um pau branco e uma jurema. Ele se subiu e aí chega de dependendo assim pra cair, funcionou comigo. Quando saiu lá, funcionou comigo, saiu de venta pro chão. Aí eu saí da cela pro pescoço dele. Cai lá. E quando eu caí, catei a rede dele aqui, que me aperrei ligeiro pra montar, mas oxe, na velocidade que ele ia mais rabizer, não vi mais nem pra onde deu, né, de restauro. Aí pronto, ainda dei um pedaço assim na buraqueira dele, né? Eu vou rastejar. Aí dei um pedaço assim na. Onde ele tinha passado, né? Vendo o pau arrancado aí. Aí já vi foi os cabas gritar. Aí quando eu dei pra lá, ele já tinha pegado, já tinha acabado de pelar. Amarrei ele já. Mas quando eu cheguei, ele já tava com ela amarrada já. Ô, Neném, e outros gados de aposta? Você já pegou outro gado de aposta? Já participou de outras apostas onde teve êxito em capturar? Assim, a aposta mesmo aqui tava mais falada era essa daí que eu fui, né? Porque já tava com muitas carreiras, né? Não lembro mais quantas tava não, mas tava com um bocado. 19, né? Pronto. Mas aí, numa pega de boi ali,
foi ano atrasado aqui, que até teve agora domingo ali no primeiro, em Tubia, Cardoso. Aí nós apostamos no Rio, mas Damião também. No Rio, que era de Tubia. Nós apostamos e pegamos também. Apostamos. Essa era no minuto, era para pegar num minuto. Parece que era, não sei se era 10 minutos. Eu sei que foi pegar em 2 minutos e pouquinho. Mas quem desceu nesse gado primeiro, foi tu ou foi Tobias? Não, era eu e Damião. Foi eu e Damião Pila que corri, mas no Rio de Tubia. Foi. Foi daí, foi. Quem pegou no Rio foi Damião, por frente. Foi. Corri Marrelo, parece até uma mentira. Mas por fé de Jesus. Corri Marrelo, nós saímos numa beira de cerca. E o calo dele tava meio pesado, que ele também só via trabalhando. E o calo tava gordo, o calo dele tava pesado. E eu vendo a Nuvia dando bagagem, né? E eu falei, cutuca Damião, cutuca Damião. Aí o calo meu ia muito, que é esse que tá aí na roça, que eu dei ao meu sobrinho. O calo meu ia muito colado no dedo. Numa beira de cerca, a Nuvia deu um rapa, um pereira e tinha um chico-chico. Quando o calo dele pulou, o meu não viu o chico-chico. Quando peitou no chico-chico, aí não sei o que foi, achei que funcionou comigo, caiu também. Mas aí ele pegou no rio logo assim, Damião. Neném, agora vamos falar de touro brabo, gado brabo, vaca, que você enfrentou no meio desse mundão aí das caatingas. Teve muitas, né? Você, já um cara experiente nessa vida do vaqueiro, com certeza já deve ter trabalhado em muitos cantos, muitos sítios, fazendas, já deve ter ficado cara a cara com boi valente. Vamos citar aqui uma carreira em boi que você deu, que você não esquece. Estava com quem, aonde foi e como é que foi essa aventura que você enfrentou esse boi brabo, que você viu que estava ali correndo um perigo, você e o cavalo. Rapaz, Rosa Cruz, teve um ano aqui nessa caatinga aqui tem, chamou Vão Correr aqui pra baixo. Que tinha um gado aí, tinha uns boi aí, tinha acho que uns 30 boi. Sei que de gado era e vaca e tudo, era muito. Aí o pessoal aí do Vão Correr vender esse gado ao final da Divanildo. Aí a Divanildo empeleitou com o Jusileide Cardoso pra pegar o gado. Aí entrosado aqui, mas nós tudo, né? Nós fomos ajudar ele a pegar. E tinha um boi preto, boi graúdo. Nós chamava ele de maribondo. Ele era meio nojento. Nós o cabo vinha nas varedas aí e topava ele e ele ficava. Ele não vinha em riba do carro, mas ficava que nem queria vir, né? E aí esse boi aí os cabas só falavam desse boi, que ia dar trabalho para pegar. Aí quando foi um dia andar eu, o pai e Jusileide, nós três. Aí peguemos o rastro desse boi acolá e roda, e roda, e roda. Porque Jusileide saiu em riba do boi. Aí gritou, e eu ia mais pai. Aí assim. Aí eu puxei pra lá, primeiro que pai. Quando eu cheguei, aí o boi vinha. Aí eu corri atrás do boi. Eu e Jusileide, pai nessa hora não tá. Pai vinha na raria, pai vinha até sem tomar a manga do ribão, não sei como foi. Sei que quem correu atrás do boi foi o Jusileide. Aí viremos o boi. O boi virou baixo do embuzeiro. Aí, velho, aí eu vi serviço. Esse boi esturrava e passava a mão no chão e cavava mesmo, esturrava. E eu num cavalinho pequeno que era meu, o pai também era um cavalinho pequeno, não era cavalo graúdo para botar em riba de boi. O cavalo maiorzinho que tinha era Jusileide, mas o cavalo tinha um medo de gado valente, que não podia ver não. Já tinha apanhado muito, né? Mas aí pronto. E aí nós usamos ideia para botar a corda nesse boi. Eu e pai, Jusileide, e pai andava num cavalinho que não era dele, o pai disse logo, ei, botei esse cavalo para riba de um boi e fazer um ar, o cavalo não é meu. Sei que aí o boi nós não conseguimos botar a corda no boi não. Esse boi era armado? Não, ele nas pontas dele não era grande não, mas ele tinha umas pontas assim mais ou menos de um palmo e pouco. Era mestiço ou era só de raça? Raça pura, por exemplo, só Guzerá, só Nelore ou era mestiço? Não, eu acho que ele era só. Podia ter um sanguinho, né, Laura? Aquele bicho, podia ter um sanguinho. Mas... Era. E nós deixamos o boi pra lá. Ainda saímos vendo se tirar ele de traquejo. E nada, mas ele bem por acolá, sei que sumiu, né? O bicho encheu o cara e foi-se embora. Aí pronto, aí ficou aí. Aí os meninos Jusileide, Tubia e Tiago, eles trabalhavam pro lado de Oriculê. Aí, se nós tínhamos essa aí, nós tínhamos botado a corda no boi. Nós tínhamos botado, não sei o que. Isso aqui ficou, né? Não importa, mas não é fácil não. Aí rodemos, eu não sei se foi com 8 dias depois. Aí fomos de novo atrás desse boi. Fomos de novo. Aí roda aí. Aí já andava desse dia eu,
Justo Leite, Tiago, Tubia e Bruno do Batalhão. Aí, nós dando lá pra baixo e nada. Aí um tio meu saiu pra ir caçar uma criação aí. Quando chegou ali num açude, nós chamamos açude de Mãe Velha, na Arara. Aí viu lá onde o bicho tinha armado, parece que viu até ele. Aí seu churmino caçando o boi pra colar, o boi tá aqui. Sei que aí mandou outro menino gritar. Sei que o menino foi nós voltamos. Mas só o boi tava aí assim, aí pegamos o rastro do boi. Pra aqui, pra colar. E Tiago saiu no rastro do boi, porque eu saí mais assim aí. Porque eu vi Tiago dizer, ó o boi, menino. Aí correu logo com o boi lá, né? Mas aí eu vi que o boi ia dando pra ele num córrego e eu botei um corte. Aí pra lá nessa carreira que o Tiago deu, entra com um chique, o carro largou o boi. Sei que quando o boi saiu no córrego, saiu o sol. Aí eu corri atrás do boi, mas ele correu pouco, acho que ele já imaginando. Da outra vez eu virei e não botaram a corda, eu vou virar logo. Aí virou. Quando ele virou, aí eu já fui, chega, os meninos chegaram, eu digo aí, ó, o boi aí. Mas aí, faz nem de a história. No dia lá, talvez nós tivéssemos feito isso, nós tínhamos botado a corda também. Mas aí, pronto, vamos pra riba do boi. Aí agarramos os três pra riba do boi aí. Oxe, quando agarramos pra riba do boi, ele quis vir nos cavalos, mas quando viu os 4 cavalos, aí ele tirou o corpo de banda, cruzou um corguinho, subiu assim, virou de novo. Aí de lá pra cá, nós agarramos nele de novo, aí pronto, aí se colemos nele mesmo. Tive um tempo com ele, e aí ele saiu aí dando no cavalo, largava a cabeça num, largava no outro. Furou até o cavalo desse dia de Justo Leite, no cavalo que o Justo Leite tava a primeira vez que andava era o menino dele. Aí ele furou nesse dia o cavalo. Foi. Aí sei que aí rodemos por lá e lutemos até quando botamos a corda nele. Eu sei que eu fiz uma loucura nesse dia, porque ele baixou a cabeça dentro de um baicedo de pau com Chico, e os meninos pegados por um lado e do outro da ponta dele, né? E eu pelejava para botar a corda, não tinha como eu botar a corda de carro. Aí eu arrodei o cavalo e dentro do Chico, o cavalo não chegava para perto. Aí eu fui descer do cavalo, fui de pé botar a corda nele. De frente, ele com a cabeça baixa. Foi. Aí eu peguei, botei a corda nele, aí deu os meninos passaram no pau. Depois que eu fiz isso aí foi que eu fui imaginar. Depois, né, eu fiquei imaginando, digo, mas rapaz, doido isso lá, porra. Acho que os meninos pegaram na ponta daquele boi, era a mesma coisa, não tá pegado nada, né? Se ele parte ali para riba dele, tinha feito um arte comigo. Mas aí, graças a Deus, deu certo. Foi. Beleza, neném. E cavalo bom? Sei que vocês possuíram muito, né? Para você ter pegado vários boi nesse mundão aí, nessas caatingas do sertão. Mas cite aí uns 3 cavalos bons que você possuiu, que foi seu mesmo. Que você não esquece, que foi cavalo aí que você pegou boi brabo e que ficou realmente na sua memória. Eu, meu, possuí 2 cavalos bons, 2. Era bom. Era um castanho que eu comprei por menino de Mundinho de Ouvida, lá no Jatobá, no município de Terra Nova. Cavalo castanho graúdo. Esse era bom. E outro calazão que eu comprei podre, brabo. Comprei o filho de Chico Noca, numa pega de boi lá na Engá. Se eu não me engano foi em 2007. Cheguei lá, ele tava amarrado lá para vender, né? E Geraldinho ali da Sansuga tava até rodeando ele para comprar. Aí eu cheguei lá e conversei com o menino disse quanto era, eu já não fui nem para preço não, já fui logo, eu digo eu dou o dinheiro e acabou-se, no carro, que ele pediu, né? Aí era um calazão, eu amansei, soitei e era bom. Bom mesmo. Eu mesmo, uns que montaram no calo castanho e nele, acho que poucos montaram, mas dizia que o calo castanho era melhor. Mas eu mesmo, que foi que amansei ele, montei nos dois muito, eu achava esse lazão melhor. Vendi até a Res de Zé Joca, ali. Vendi a ele, depois a Res de Zé Joca. Por que você considera que esse foi o melhor cavalo que você teve? Por quê? O que é que ele tinha de bom, de especial, de diferente dos outros? O que é que ele fazia de bom para lhe conquistar? Aí, eu não sei se é porque foi o mês que amansei e comecei, quem primeiro começou a pegar bicho nele foi eu. Mas eu gostava dele, porque ele era um cavalo corredor. Ele era corredor mesmo e tinha interesse de farrear a luta, de pegar um bicho. Você tava nele aqui, se você descesse dele aqui, um cabo vinha falando com um gado acolá, ele não parava quieto, não. Ele era rodando, que para você montar dava trabalho. Era. E eu achava bom, porque ele me agradava em tudo. Era mestiço de quê, o cavalo? Ele tinha um sangue quarto de meio, um sangue quarto de meio. Era. Eu acho que a mãe dele podia ser pé dura. Mas ele tinha um sangue de quarto de meio. Era filho de um cavalo de Rogerinho, ele dá.
da Cacimba Nova. E com esse cavalo aí, com esse cavalo Lazão, você já pegou boi brado nele? Assim, eu dei uma carreira nele, que essa ficou na história. Ele, um cara lá ajeitando ainda, que ele não tava bem ajeitado não. Aí, tinha um coito do Tom Boi ali na manga do batalhão ali. O batalhão ali embaixo. E aí, nós fomos pegar esses boi lá. E um dia de tarde, vinha eu, esse irmão meu aí, Daniel, e Antônio Cardoso, João do Zelim, Zé da Pata lá, nós vinha. E vinha mais uns cabras, na hora eu não lembro tudo quem era não. Eu sei que eu tinha um carro que era bom, o carro meu era bom, pra dar engado, né? E aí os meninos entraram no rastro lá dos boi, e o cachorro deu nos boi lá, e nós fomos botando um corte, né? E os boi vinha dois boi. Aí tinha um boi em pé duro, um boi em preto. O boi era ligeiro. E outro boi lavrado. Quando o boi passou, sim, Mané de Zelim também tava lá na Marreu nessa hora. Lá na hora que correu com o boi, correu eu, Mané de Zelim, esse menino aí, Daniel, meu irmão, corrimos com esse boi preto. E com o outro correu o João de Zelim e Zé da Pata. Foi, era nós tava lá. E eu digo a você, eu bati o calo nele, nesse boi preto, e ele, nós entramos para lá, pegando um lombo para descer para dentro. Subimos o lombo, fomos descendo para dentro de uma baixa. O grau já ia em 200, viu? E o boi deu um rapa num tronco no embuzeto, tinha um embuzeto meio largado por o chão. O boi foi nos troncos assim, rapou. Foi. Ele deu um rapa comigo e os meninos ruins por trás. Daniel tá aí para contar a história. Mané vinha por trás e Daniel por trás de Mané. No rapa que nós demos lá que o Carlos Mané foi fazer, não deu não, caiu. E eu passei com ele. Agora, de lá desse embuzeto, até quando eu vi o Carlos esbarrar assim, tava em cima dele. Se eu disser a você que eu vi alguma coisa, eu não vi nada não. Porque não deu tempo de me defender, nem abrir os olhos não. Era numa baixa, era no inverno, verde. E era uma baixa trancada, pau ruim, pereiro, diabo. E nós de cima de cabeça baixa aí. Só vi foi quando o cavalo, senti o cavalo fazer assim que eu... Aí ele tinha virado e tava dando no peito do cavalo. Mas ele não era um boi graúdo, ele era um boi pequeno. Boi aí de umas 10, 11 arrobas por aí assim. Aí eu, pá, botei a cola. Aí os cabas quando vinham lá pra cá na bagaceira, chegaram assombrados. Tem um time meu, Tineg, Reginaldo vinha, disse, menino, agora eu vou dizer a você, aí tem pereira arrancada aí de todo jeito aí. Eu digo, velho, eu não vinha vendo, era nada mesmo não. E, pra mim, acho que nem os olhos eu abri naquela carreira, não deu tempo não. O grau foi alto. O grau foi alto demais, mas aí peguei, graças a Deus. Neném, e pra você, você que se aventura aí nas caatingas do sertão, qual é a melhor opção para o vaqueiro do campo, vaqueiro do gibão? Sela ou celote? Para quem anda se aventurando aí, pegando boi brabo nas caatingas. Rapaz, eu mesmo andei muito em cela. E hoje eu tenho já possuí um celote, hoje eu possuo um celote de cela, né, que os cabas falam. Faz que nem de restaurante, uma mistura de cela com celote. Mas a cela, nem todas, mas tem uma cela que tem a frente muito alta. Aquilo ali ia atrapalhar o cabo demais, em pau baixo, né? Machuca muito. Machuca muito aqui. Pra você se abaixar para estar se desviando de um lado para o outro, em riba do cavalo, né? Aí aquilo ali atrapalha, você leva muita machucadura. Às vezes você leva uma impressão num pau modo de uma cela, né? E no celote não, o celote a frente é baixa, você tem como se abaixar bem e lá no pescoço do cavalo mesmo. E acidente no mato? Você sofreu muitos. Mas vamos destacar aí os principais que você não esquece, que foi doloroso e demorou a recuperação. Não, assim, graças a Deus, eu levei uma estrepada aqui. Teve uma pega de boi ali no batalhão, era um pé de porteira, aí no outro dia nós fomos juntar o gado, né? O gado foi embora. E não foi nem correndo com o gado, nós ia tirando o gado. Nós ia tirando o gado, e aí o pai, os meninos ali de Justo Leite, e eu ia numa égua que eu tinha, e não sei lá, num baiceiro lá, ela pisou num buraco. Quando ela pisou no buraco, ela saiu de venta por o chão comigo e caiu comigo, né? Quando ela me jogou lá, eu larguei a cara numa torceira de quebra-faca. Aí torou isso aqui, esse couro aqui, ó, torou. Lá na hora, os meninos passaram, lá na hora eu tava só, torou isso aqui, esse couro aqui ficou pendurado bem aqui. Ficou só a bila do oi por baixo. Aí eu tava só, o pai passou bem pertinho assim, eu ainda gritei.
Eu levei uma estrepada aqui, mas ele não ouviu, né, dentro da caatinga. E aí drobou aí, mas os meninos, no rumo do gado. E eu levantei, já foi um sangue danado saindo. Aí quando eu peguei assim, que eu vi o couro aqui pendurado, eu digo, oxe, acabei, foi o olho aqui. Aí eu já enxergo pouco desse olho, né? Aí, montei na besta, peguei uma vareta, saí lá e desci, lá pra casa da minha tia lá, que é mulher de Jusilei. Aí quando cheguei lá, eu tinha deixado minha moto, eu tinha pegado a besta lá, que ela tava lá. Cheguei lá e fui pro espelho da moto, aí vi o serviço. Aí eu tive um medinho nessa hora, né? Eu vi assim o couro aqui, bem aqui pendurado. Aí eu digo, oxe, aí não ajeita mais nunca agora. Vai ficar esquisito mesmo. Mas aí peguei a moto e vim embora. Só tirei os couros ligeiros, tava tudo melado de sangue, o guarda-peito e tudo. E aí peguei a moto e vim embora. Aí tem uma casa de um vizinho lá, ainda quis parar lá pra eu chamar ele pra vir me deixar. Mas aí, eu falei, não, é só mesmo, aí dropei. Quando eu cheguei ali perto da arara, já vinha sem aguentar, o vento e doendo. Aí parei a moto, aí vinha até um cabo. Aí disse, oxe, que serviço foi esse? Cabo fora. Aí levei uma estrepada ali. Disse, mas vamos, quer que eu vá lhe deixar? Não, eu disse, não, eu vou. Cheguei em casa ali na rua. Aí fui pra Salgueiro. Aí ponteou, aí pronto. Aí passou acho que uns... Passou uns dias aí, eu tomando um remédio, não sei quantos dias foi não. Mas graças a Deus melhorou. Aí o médico ponteou aqui, aí deu uma inflamadazinha, aí torou o ponto. Aí por isso ficou aberto aqui. O canto do E é aberto, não é emendado. Aí, torou, o ponto torou, né? De sarar direito, aí ficou assim aberto. Aí a lágrima descendo direto. A água não segura de tu, não. É saindo direto aqui no canto. Ô, Neném, agora vamos falar do seu saudoso avô, Bastião Januário. Um vaqueiro muito falado, minha gente. O saudoso Bastião Januário, avô aqui do Neném. Neném, você teve a alegria de correr boi com seu avô? Chegou a andar de cavalo com ele? Como eram as conversas de Neném Januário? Você aprendeu muito? Ele dava dicas de ser um bom vaqueiro ou você aprendeu só na prática com seu avô? Aprendi muito com o vô. Eu morei muito em Marrila, acho que eu deu pequeno. Eu disse 6 anos, foi o época que nós viemos lá embora da lá e morar aqui. Eu morava na Marrila aí. Passei muito tempo morando em Marrila. E aprendi muito com ele. Muito mesmo. Sentava ali no alpendre ali, era só contar a história de boi. E ele dizia direto que o cara para pegar gado, ele tem que ter a opinião mesmo, a coragem, né, de ser um vaqueiro. E tem que estar montado. Como é que se diz? Principalmente o cavalo, tem que ser bom, tem que ser um cavalo bom. Porque se for um burungu, você não pega nada, não. Quando você pega uma vez num cavalo ruim, é se o cabo for bom também, e às vezes pega na lei do apulso. Mas o que faz o vaqueiro pegar gado mesmo é cavalo bom, ele dizia. E correr atrás de gado assim, mais ele, eu não corri não. Mas fez muita luta mais ele. Fui buscar gado de um canto para outro mais ele. E ele sempre ensinando como era fazer a luta, como era que tomava um bicho, como era que fazia. Como era que botava pelo numa reis, botava uma careta, um chucai, para dar um remédio. Ele sempre ensinava tudo do cabo. Uma vez, eu lembro de uma luta que nós fomos fazer. Aí ele já andava mais nós só por andar mesmo, mas não fazia mais luta, né? Mas ele gostava. Quando nós íamos por mato aqui, na época que ele ainda andava, ele ia mais nós. Num jumento, num carrado, sei lá em que você ia. Dar nas varedas aí, palestrar mais nós e conversar. Aí nós passamos no Rio de Rosário ali pra Manga do Mari. Era 3 no Rio, foi. Aí nós fomos pegar um dia, ele foi mais nós. Foi ele, Zé Silvino ali foi, esse dia. Aí lá, nós puxamos para as novias lá, não deu certo para o carro nas novias. Sei que aí nós vinhamos pro corte, eu e pai e Carlinhos, meu irmão. E ele, e Zé Silvino e Birro. Foi Birro, se eu não me engano. O pai disse, entra no rumo que as novias entraram aí, que as novias não tinham chucai não. Entra no rumo das novias aí que nós vamos lá para rodagem. Então corte nas novias. Quando nós chegamos na rodagem, aí vimos foi a estralada lá para casa, da Catinha. Aí se as novias, aí era mesmo. Eu 2 novias e uma vaca. Aí passaram. Elas viram nós pensamos que ia voltar, não voltaram não. Deram foi para Rebe e passaram mesmo onde nós estávamos. Aí pai tirou uma novia amarela e eu tirei uma vaca, chamava até a Furão. Aí eu andava num carro que o Rosário tinha comprado, um cara era de Rosário. Há poucos tempos, mas o cara já era mais ou menos, mas depois ficou bom, o carro deu bom demais. Mas eu tirei a novia e Carlinhos, meu irmão, andava num podo
de Leandro ali do Cachito, trouxe pra cá pra dar umas pisas. O povo não tinha serviço ainda não. Tava ajeitando, né? E eu tirei essa raca lá. A raca deu pra sair na rodagem e voltou pra trás. Quando a raca voltou, o cavalo puxou, foi pra rodagem. Quando eu virei de lá, e não vi mais nada não. Quando eu virei, a raca não tinha chocado. Mas aí foi, eu digo, vou dar uma pisa nesse cavalo aqui no rumo que a raca entrou, que é pra ele nunca mais fazer isso, né? Aí dei nele aí no rumo que a raca tinha entrado. Oxe, demos um pedaço aí fui descobrindo os quartos da raca de novo. Ele pegou a bagaceira onde a raca tinha entrado. Aí fui descobrindo a bagaceira, os quartos da vaca, aí a nuvia pintada, a outra foi saindo pra acompanhar a raca. Aí o raca corri pra trás da nuvia pintada. Aí peguei. Eu peguei, marcava. Aí ele chegou, vô. E o pai botou a dele no mato. Aí eu peguei, aí o vô chegou. Aí disse, meu filho, vamos fazer desse jeito mesmo. Vamos fazer desse jeito. E estando montado, aí é que dá gosto o cara botar um cavalo numa reis. Essa carreira aí ele tava no dia lá, mas assim andando, né? Muito bem. Ô, Neném, agora vamos falar desses seus melhores amigos na labuta do vaqueiro. Teve muitos companheiros, mas teve aqueles ou aquele que você não esquece, que toda vez que você saía com essa companhia, se dava bem. Pegava gado, dava tudo certo. Quem foram os melhores vaqueiros que você campeou junto? Eu andei muito aqui, mas os meninos. Tem uns meninos aqui, primeiro, que são os cabos bons de gado, Tubia, Tiago, Cassiano. Nós andamos sempre juntos aí, fazendo luta. Pra que nem de arrastora. Um é o mesmo cor do outro. E da minha pila mesmo, andei muito em Campo Mais Cedo. Zé Joca. Ainda andei em Campo Mais Zé Joca. Zé Silvino ali, do Mar Nós. E é muito, né? Martinha, com lá do Cachito. Dei muito em Campo Marrelo também. Em 2006, pegando um gado com lado de Almani. Né? Foi. Dei muito mais ele. E um bocado aí. E vai aprender a história. E o vaqueiro, que é amigo do cabo e tudo, sempre quando o cabo vai fazer uma luta, mas um amigo que é considerado, sempre dá certo. Não tem como não dar errado, não. Aí vem e bota no mato, porque acontece de botar, mas pega também e o cabo faz a luta bem feita, certo e feito, né? Neném, e agora vamos falar dos perigos da caatinga. Qual foi o horário mais perigoso que você campeou atrás de gado? Estava sozinho, estava acompanhado, era de manhã, era na parte da tarde, de noite? Como foi? Rapaz, assim, a vida do vaqueiro sempre tem um perigo, né? Correr com a rede dentro da caatinga é perigoso, mas dá certo. Mas uma coisa que aconteceu foi bem em 2021. Tinha um gado de um menino aqui que faleceu ali, finado Badé, morava ali. Aí ele tinha um gado aqui que era 13 gado, 7 fêmeas e 6 machos. Tinha um boi velho aí que acho que não sei nem quantos anos tinha. Nunca tinha entrado dentro de um curral, nem ferro tinha, não tinha nada. Nunca viram uma corda nas pontas. Aí ele faleceu, aí vender. Aí eu comprei para pegar, né? Aí no primeiro dia que nós fomos de tarde, saímos daqui de tarde, para esperar lá no açude ali, que nós chamamos o açude de Mãe Velha, na Arara. Aí foi uma turma de cabra danada. Aí quando chegamos lá, espera esse gado e nada, e nada. Sei que aí quando o sol já tava truvando mesmo, tava escurecendo, aí vamos assim embora, o gado não vem mais não. Aí saiu na frente pai, Cícero Luiz Mudo, um menino de Cis e outro menino que andava mais nós. Saíram para ir embora, né? E nós ficamos para trás, eu fiquei para trás, Dedezinho, Cassiano, Reginaldo Cardoso, nós ficamos, Tinega andava combinando, né? O outro dia, como era, o cabo ia pra onde era que ia, né? Aí nisso que nós estava lá, aí o menino chegou, o menino disse, sei, vai descendo um gado acolá pro açude, nós chamamos açude da Laranja Grande. E teu pai disse que é o gado de fulano de tal e vai boi no meio deles. Aí já tava escuro, eu digo, vamos lá, esse cabo vamos. Era por volta de 6, 7 horas da noite? Umas 6h30, mais ou menos. Aí tava escuro já. Aí nós demos pra lá. Pegamos uma vareta na beira de seca e saímos. Quando nós fomos chegando na represa do açude, arredado assim, uns 50 metros, eu fui descendo, quem ia na frente era eu. Eu fui descendo pra represa do açude, aí eu vi, tinha uma vaca lavrada, uma garrota, era duas vacas lavradas,
de preto com branco, uma garrota, e uma novia cor de novo. Aí eu vi, foi as bichas partidas. Eu digo, ó, o gado, aí cobrimos de pé na represa do açude, pra entrar lá na catinga, uma varia daquelas andavam. Aí, meu carro, era um carro cardão que eu tava pissuindo aí, ele tava ruim da mão, ruim, aleijado mesmo. Aí ele não era muito corredor, não. Aí na represa do açude, os meninos passaram por eu, Dedezinho e Cassiano. Passaram e entraram lá no buraco onde o gado tinha entrado. Eu entrei por detrás. Bem aí, eu me desacertei logo, levei um murro num pau, saí da cela. Mas eles passaram com o gado aí. Aí o carro deu assim, o carro já aleijado, nem correu pra cantinho. Eu peguei o cavalo, aí foi o grito lá deles. Todos os dois. Dedezinho tirou uma novia e Cassiano tirou uma vaca. Foi o grito aí, pam, 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 e falou até onde se calou. Aí eu peguei o carro, dei pra lá, cheguei lá, a gente tava com a novia pegada. Aí já tava escuro mesmo. E Cassiano não pegou a dele porque ainda teve, nem de restaurante, ainda teve pega. Mas o calo foi caiu, a foi-se embora. E Reginaldo pegou uma garrotinha também. Aí pronto, aí eu digo, a garrota nós vamos deixar amarrada e a novia o botão chucar e soltar. Que o gado não tinha chucar, né? Que é pra se misturar mais o gado, porque vai vir achar depois. Aí temos que ir no rio soltando, eu digo, e agora vamos embora. Mas para ir embora nós temos que ir lá para o mesmo açude que nós estávamos para pegar a vareda boa, né? Aí voltamos. Quando nós fomos chegando no açude onde nós estávamos esperando o gado, a no rio que nós tínhamos botado o chucai vinha tocando de lá para cá, correndo, a bicha doida com o chucai. Quando saiu na represa do açude, saiu um boi marrela. Um boi cardão da cara preta. Aí já era tarde meio, aí já era quase 8 horas. Aí nós tiramos ele, eu, o Dedezinho e Cassiano. Tiramos ele para lá, ele deu um pouco na beira d'água, passou na ponta da parede, entrou na vareda rotando na boca de um corte. Aí nesse dia aí eu corri, né? Dedezinho deu uma atrapada pra lá, entrou de banda assim numa jurema, ficou, cara escuro. E eu marcassendo, passando com ele. E era eu correndo imaginando, digo, aí nós morremos um pau aí numa vareda já dessa. Mas aí nós fomos e pegamos. Pegamos. Aí o horário mais ruim mesmo, arriscado foi esse daí, que eu achei. Porque é de noite acaba não vi nada não. Não vi nada não. Ô, Neném, e a fazenda mais distante? Que você tangeu o gado, ou foi buscar gado, foi trabalhar? Deve ter tido várias. Cite aí uma que você trabalhou, ou foi fazer algum serviço, pegar algum gado. Lugar mais distante que você foi campear. Não, campear mesmo, distante assim, eu nunca fui não. Longe não, só por aqui mesmo. Mais distante mesmo que eu ainda campeei foi aqui mais é perto aqui, ali no Tambori ali, em Amanda e Sampaio ali. Bom, agora para levar gado para longe tocando, eu já fui deixar um gado depois do sede no Bonito. O pai Luiz tava aqui com gado de rosário e botava numa roça lá. Aí eu Saiu daqui pra lá? saí daqui para lá. Fui. Aí saímos daqui, eu e um menino aí, pai não foi não desse dia, foi um menino que morava. Saímos daqui, se não me engano, às 4 horas da manhã, tocando esse gado aí. Passamos ali no Catolé ali, passamos ali no Parque Areia Branca e saímos no Baixo de Ruá, dormimos lá no Baixo de Ruá. Aí no outro dia bem cedo, cedinho saímos, se eu não me engano, acho 10 horas nós tínhamos botado o gado lá na roça. Aí fomos tocando e vinha montado lá pra cá. Neném, você é aquele vaqueiro que faz tudo no mato também? Aprendeu a tirar leite, aprendeu a domar animais, a fazer parte em vaca, a cuidar de bezerro recém-nascido, a dar os medicamentos. Sabe fazer de tudo um pouco? Ou seu foco é só em tanger o gado, pegar o gado no mato? Rapaz, eu faço tudo. Tiro leite, ou quer dizer, hoje eu não tô tirando porque não tá tendo leite, né? Mas já tirei muito leite, é serviço chato. Já desleitei ali, aqui na fazenda do Dr. Ricardo, passei 6 meses lá. 6 meses. Desleitando a vacaria, mas ali pra mim é o derradeiro emprego do homem. Por quê? Porque eu me levantava aí em casa aí, eu saía daí de carro aí 2 horas da manhã, 2h30, pra ir pra lá. Quando eu chegava lá era dando 3 horas. E aí, sozinho pra tirar leite aí de 40. Ainda cheguei a tirar de 50 vacas lá só. Foi. E eu peguei uma época que eu tava amassando umas novilhas. É que empalha demais. Quando eu começava a tirar o leite lá era 3 horas. Quando eu entregava o leite lá na casa do cabo lá, do morador dele, era 7 horas. Aí é puxado. Pra tirar muito leite é puxado. Não é bom não. Eu mesmo, fazendo a história. Passei 6 meses lá, mas sofri. E outra coisa, porque
é dia santo e feriado, é todo dia, pode estar chovendo, pode estar do jeito que tiver. Quando é um leite seu, não. Se tiver chovendo, você diz, não, deixa a chuva passar. Eu diz, não, vou soltar o bezerro para mamar e pronto. Mas dos outros, você tem que estar lá mesmo todo dia. Beleza. Ô, neném, e amansar, boi brabo, animal brabo, você amansou muito. Como é que o vaqueiro, no seu caso, qual é a técnica que você utiliza para amansar do zero? Né? O boi tá brabo ali, você pegou aquele trabalho de amansar aquele boi ou aqueles bois, se for mais de um. Qual é o primeiro passo a se fazer? Ensina para o pessoal que está assistindo como é que faz para amansar um boi brabo, uma vaca braba, um garrote brabo, um cavalo. Como é o passo a passo? Existe diferença da doma do cavalo para o boi? Qual é a diferença? Como é o primeiro contato? Mas para amansar uma vaca, vamos supor, uma vaca parida nunca tirou leite, né? Para a primeira vez para você amansar. Aí o cara tem que começar a botar uma corda nela, botar um cabresto, é bom você botar uma corrente para ela ficar pisando em cima na roça. E pronto, e ajeitar. O cara ajeita, tem caba que mete a pia, não, mas se der é pior. O cara tem que ajeitar, falar tal. Que ela vai até pegar o jeito e amansa mesmo. No tempo que eu tava ali tirando leite, eu amansei lá, acho que umas 20 novilhas da primeira cria. E eu nunca botei a corda nela mais do que 4 vezes, não. 4 vezes eu já tirava o leite sem arriar. E tinha umas que era danada, tinha umas que tinha dia que deixava você tirar e tinha dia que não deixava. Mas tinha outras que relaxavam aí, que era que nem uma vaca mansa já, do mesmo de querer você tirar leite. E o cavalo, eu já amansei cavalo. Amansei cavalo meu, amansei já de outras pessoas também. Mas hoje mesmo, se eu amansar é um meu. Dos outros eu não quero mais não. Amansei um aí, acho que tá com uns 4 meses atrás, aí 5 meses. Eu comprei ali e eu mesmo que amansei. Mas é ruim demais, você amansar animal, você se judia demais. Aí o cavalo é você, para você amansar, você botar laçar ele, botar um cabresto bom, dar um mourão nele, para ele passar de um dia pro outro, no mourão. Aí pronto, aí daí por diante você vai botar a sela. E hoje os cabas, hoje esse que eu tô dizendo que eu amansei uns 5 meses atrás aí, eu botei a sela nele, aí eu olhando um vídeo na internet, eu digo eu vou fazer desse jeito. Aí botei a sela nele aqui desse curral, aí tem umas cordas por um lado e por outro. E aí fiquei mexendo nele, dentro desse curral aí, pra cá, pra lá, pra... No outro dia, quando eu montei, tava manso, nunca deu uma polpa comigo. Podia virar pra onde quisesse. Mas uns outros aí que eu esse mesmo lazão que eu contei a história, que eu achava bom, que eu vendia réis, eu comprei ele, sai de lá da festa lá da Pega de Boi na Engar, acho que bem 10 horas da noite puxando ele. Cheguei lá, deixei, o pobre já tinha passado o dia amarrado lá. Passou a noite quando foi, e eu deixei amarrado quando eu cheguei em casa. Eu morava ali no Riachinho. Quando foi no outro dia bem cedo, a primeira coisa que eu fiz foi lá e botar a cela e montar e pronto. Aí nesse aí eu já botei a cela e já montei. E já meti foi a pia mesmo. E parte em vaca? Você aprendeu com quem? E se já aprendeu já praticando com seu pai? Ou você já fez parte sozinho? Como é que foi a aprendizagem de Nenê Januário para fazer parte em vaca? Vai fazer, eu já vi muito pai fazendo. E outras pessoas fazendo. Agora eu mesmo, eu sou sincero, eu nunca fiz não. Não chegou a aprender. Não, se eu for fazer, eu faço. Mas, porque eu já vi, sei como é que faz. Mas ainda não precisou chegar a hora de eu fazer, né? Mas se eu for fazer, eu faço. Aí eu nunca fiz. Mas já vi pai fazendo, já vi outras pessoas fazendo. Aí é uma coisa que se eu for fazer, eu faço também. Meu amigo Nenê, o amigo prefere. Qual é a modalidade de pega de boi que você mais acha interessante para você? O que se enquadra mais no seu mundo aí? Para você, para seu cavalo? É uma pega de boi no mato, pega de boi solta, um pé de porteira ou correr nas apostas? Rapaz, eu já fui pega de boi, pé de porteira. Já fui muito. Corri muito de pega de boi, pé de porteira. Mas eu me afastei mais, porque hoje as pegas de boi, pé de porteira não faz nem de a história. Os cabas não estão correndo o gado, né? Os cabas faz logo, onde tem um pé de porteira, os cabas faz logo um limpo. Aí de uns 15, 20 metros no pé da porteira.
que já é para os cabas descer no gado. Aí ali eu não considero, eu mesmo, para mim mesmo, eu não considero você tá correndo atrás de gado, não. Você tá. É melhor você dizer, eu faço um pé de mourão, não tira tabuleta, que nem os cabas estão fazendo. Porque os cabas descem no gado ali, não limpa, não correu atrás. Não... E outra coisa que eu acho chato também, no pé de porteira, é os cabas dar zero num boi, que eu fico olhando os cabas correndo e dão zero. Dá zero num boi porque o boi sai e o cavalo partiu ali, o boi já rodeou por trás, dá zero. Não era para dar zero, era para dizer, não, não vale você descer no boi, mas deixa, retorna o cavalo por trás do boi e deixa o boi alinhar para lá, tá valendo. Mas dá zero, sem o cabo correr atrás do boi. O certo era correr atrás, tá valendo, né, o boi pro cabo. Eu acho não é errado. Aí por isso que eu tô indo mais às soltas. E dá mastigado também, porque tem caba que quer usar a esperteza, né? Às vezes você tá numa pega de boi solta e você tirar a carreira de uma vez todinha dentro da caatinga, aí tem dois, três numa vareda, numa rodagem. Quando a rei já vem cansada, os cabos entram no meio, às vezes quer até toma dos cabos, às vezes. Ou quer dividir o prêmio com você, se você já tirou a carreira da rei todinha dentro da caatinga. Mas aí eu mesmo estou mais gostando da solta, que aí lá é pra gente a história. Lá o cabo corre atrás e dei pra quem der. E vaquejada na pista, você já correu? Não, nunca corri não, vaquejada não. Pé de Mourão. Não, corri não. O seu pai, trabalhando com você no campo, qual foi a principal aprendizagem que você teve com o Antônio Januário? Que você hoje está colocando em prática, que ele lhe ensinou? Você aprendeu muita coisa sozinho, mas tem o exemplo do pai, né? Tem o exemplo do seu pai. O que é que você aprendeu com ele, que você, sempre que vai sair de cavalo, atrás de gado, você lembra que isso ali que você está fazendo, especificamente, foi seu pai que lhe ensinou, lhe deu a dica? Teve algum ensinamento desse tipo, de Antônio Januário para Neném Januário? Tem muitos, né? Primeiramente, que o pai sempre me ensinou a nós, tudinho, não foi só eu, faço tudo daquele carro. É respeitar os outros, né? Por onde andar. Andar respeitando o pessoal, andar respeitando todo mundo. E o que mais ele também diz direto é você pegar um cavalo que tem cabo que é relaxado. Vai uma viagem, vai fazer uma luta, vai na roça, chega ali, mesmo porque tá apressado, chega no cavalo, atrás da roça, joga a sela em cima, sai dar um banho, o cavalo, sai também diz direto. Eu mesmo não boto a sela no cavalo meu sem dar um banho, não. Escorra que a gente aprende, né? E em relação à ciência, você tem alguma ciência? Aprendeu algum ensinamento de seu avô, Baixão Januário, do seu pai? Eles chegaram a passar para você alguma técnica ali, alguma ciência que esses mais velhos dizem que é a ciência que tem, né? Chegou a conhecer algo desse tipo para, vamos dizer assim, facilitar você pegar o gado? Não, ciência mesmo, nunca me ensinaram, não. E nem eu tenho também, não. Mas o que mais eles dizem assim, né? Sempre diziam, o pai diz ainda hoje, é quando você for correr atrás de uma rede, você entrar com ela com cuidado, né? Não entrar aí à toa de todo jeito aí. Entrar com ela com cuidado. Aí tem umas dicas que os cabas dizem, olha, só é bom você dar gritar com a rede depois dela dar uns três caídos. Aí a carreira tá alinhada. Antes dos três caídos, não grita não, que é danado para ir embora. Aí, é. E troféu e premiação em pega de boi? Já conquistou alguma vaga em pega de boi? Já tem troféu na estante? Eu tenho um lá em casa, já. Ainda domingo ali eu peguei uma no Rio ali sozinho na pega de boi dormindo. Pô, era de 600 no Rio. Aí eu peguei um, aí tem um, já ganhei. Um bocado de pega de boi já. No início, antes, quando começou os pés de porteira, eu ainda andei ganhando vaga também nos pés de porteira. Ali em Balmê, quando faziam lá, eu ainda tirei vaga. Mas aí de uns tempos desse pra cá, dessa nova moda aí desses cabos e outra coisa. Os cabos fazem umas coisas ali que eu não posso fazer, mas não me arrisco muito não. É estar descendo em gado daquele jeito, eu acho muito arriscado. Acho muito arriscado, às vezes pisar num cabo num lugar errado, ou o cabo dar o pulo errado e cair em riba de um toco. Eu acho muito perigoso, não vou mentir, eu acho perigoso.
Ô, Neném, e a tua rotina atualmente? Tá trabalhando para quem? O que é que você tá fazendo atualmente na vida do gado? Rapaz, agora mesmo, eu olho um gado do menino ali, é do Guarani, tá até acolá no Mororó. Pronto, e o resto é trabalhar, diária de serviço, onde arruma aí peleita. Pronto. Andei trabalhando numa firma aí, mas de uns tempos desse pra cá não fui mais não. É só trabalhando por aí, roça mesmo. Muito bem, beleza. Eu gostaria aqui de agradecer ao nosso amigo Neném Januário pela entrevista, né, pelo bate-papo, por ele ter contado um pouquinho aí da sua história de vaqueiro, tá beleza? Se você gostou da entrevista, já deixa o joia, deixa o like, comenta aí o que é que achou da história aqui do Neném Januário, se você conhece ele, se a história dele teve alguma semelhança com a sua história como vaqueiro, comenta aí no vídeo. E se não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, tá certo? Ajuda o canal se inscrevendo, comentando e deixando o like para gerar engajamento no vídeo. E também, se você puder, compartilha com seus amigos para esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Tá beleza? Valeu, Vaqueirama! Canal Walter Cruz, o canal da Vaqueirama, o Avião do Sertão. Ó o boi lá!